Mas todo jovem judeu, quando nasce, o pai comunica ao sacerdote na sinagoga, e pelo dia, a hora e a lua que ele nasce é separada uma porção da Torá. E o pai dele guarda aquela porção, ele compra, e aquela porção é entregue naquele jovem quando ele faz 13 anos. Ele tem o bar mitzvah dele, o pai apresenta ele publicamente, e a primeira vez ele lê aquilo que é referente à vida dele, ele passa a estudar a partir dali. Amém? Eu quero fazer parte do holocausto para você, uma porção hoje dessa parte, que está em Levítico 6:8. Abre a tua Bíblia. Levítico 6:8. Uma porção que fala aí da lei da restituição. Quem gostaria de ser restituído aqui? Quem já perdeu alguma coisa? Será que é só o pastor Pedro? Quem gostaria de ser restituído? A lei da restituição é algo tremendo. Ventilador? Eu só quero o vento do Espírito. Ventilador? Amém? Olha tudo, não tenho tanto calor assim. Olha que eu vou fazer 60 na saborizada tem menopausa. Calor, tudo com calor. Vamos jogar futebol, jogar água na cabeça. Pastor Pedro, não tem essas doenças não. Turmo 4 horas por noite. Poxa, quero que vocês morem uma semana comigo. Vocês vão para o médico no sábado, tanto dormir pouco. Né? Tem que fazer tudo. Amém? Vocês estão ficando bem vividos e felizes. Com toda a luta da vida que a gente começa no texto muito feliz. Eu não tenho reclamação. Eu tenho lá a coleção de facas, porque eu sempre fui atleta de tiro, vocês conhecem? E a melhor faca que eu tenho é um aço espanhol, é mais feio. Por mais que eu faça ela na pedra, no esmeril, ela não desgasta. Porque é um aço Villares P3 pronto para isso. Você só achar ela, tem negócio, e ela está pronta. Agora pega essas tramontinas da vida, matão, você vai assinando, daqui a pouco você joga fora. Né? O melhor aço é o da Espanha. Amém? É o que tem ali. Então, a gente tem que aprender as coisas boas. E o melhor de Deus é você. Olha para o teu lado. Olha essa pessoa. É o melhor da criação de Deus. Fez o pó da terra e formou tudo aí. Amém? Mas, aqui, essa porção diz sobre restituição. A partir do versículo 2. Levítico 6. E eu quero trazer para você uma meditação não literal, porque se for para me dar, eu teria uma hora para vocês. Mas eu me ensino, vocês anotem aí, quem não tem, não trouxe caderno, ainda não está no ensinamento do pastor Pedro. Traga para o culto lápis, papel, para você estudar em casa. Levítico 6:8, 8:36, Jeremias 7:21, Jeremias 8:3, Hebreus 8, do versículo 1 ao 6. Esse é para você estudar em casa. Porque não dá tempo da gente ensinar tanto, eu levaria mais de uma hora, e hoje é cedo, nós queremos participar de você. Mas vamos aqui. Levítico 6, do 1 ao 8. Levítico 8, versículo 36. Jeremias 7:21. Jeremias 8:3 e Hebreus 8, do 1 ao 6. Amém? Tudo isso, aprenda essa porção da restituição. É onde Deus te diz: eu vos restituirei, lá no profeta Joel. Está tudo nessa porção. No tempo que eu enviei o gafanhoto contra vós, porque foste desobediente, mas eu, pela tua benevolência, vou te dar aquilo que você perdeu. Amém? Essa porção trata disso. E eu quero trazer, porque ceia é algo legal. Porque você vem e faz aqui um cerimonial, mas Deus quer nos restituir. Amém? No tempo que a gente não sabia, perdia. E aqui diz o quê? Versículo 2. Quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o seu próximo referente a algo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa do seu próximo, ou que tendo achado o perdido, e negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar. Quando assim pecar, e se for culpado,
restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou o que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou, restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte. A quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa. E pela sua oferta pela culpa, trará o Senhor um carneiro sem defeito, o rebanho, conforme a sua avaliação para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e lhe será perdoado qualquer de todas as coisas pelo que fez e pela qual se tornou culpado. Amém? Até aí. Amém, gente? O capítulo 6, então, é da restituição. Amém? Quando eu sou infiel a Deus? Nós falamos muito de fidelidade, nós falamos muito de lealdade, mas quando eu sou infiel a Deus? Quando eu sou infiel ao próximo? Quando eu desejo mal ao próximo, eu estou sendo infiel a Deus, porque amar ao próximo é um mandamento. Não é? Era uma lei, Levítico 18, 19, 19, 18, você vê, Jesus transforma ela em um mandamento universal. Não substitui a lei. Então, quando eu defraudo um irmão, quando eu pego algo que não é meu, por isso que na lei não tem homicídio culposo e doloso, tem ou não? O que é culposo? Aquilo que eu tenho, não tenho intenção, me ajuda os advogados, né? E cometo. Mas existe o quê? Uma pena por aqui. Mas tem aquele que eu quero fazer. Eu já pego algo com a intenção de não devolver. Eu já vou com a pessoa com a intenção de realmente não abençoar. Aí eu sou infiel a Deus. Essa fidelidade estava ali. Por isso, para isso, naquela época, tinha o quê? O holocausto. Amém? Você trazia ali. É só você ler ali, ó, Mateus 5. E você vê a lei. Anota aí, você vai ler em casa, Mateus 5, que é a lei de reconciliar com Deus. Amém? Eu não vou gastar todo esse tempo aqui para ensinar. E nós queremos trazer. Eu gostaria de fazer uma coisa. Você quer sair daqui abençoado, cheio de emoção, e amanhã a palavra de Deus correr, ou você gostaria de ser ensinado e aprender algo verdadeiramente para gerar vida na tua vida? Porque nós somos um ministério de ensino. E olha o que eu vi no ministério pentecostal. Tinha canelinha de fogo, mão de fogo, até luz de plano. Então um dia passou, isso não gerou vida em mim. Joguei fora, pedi o pastor, disse, pastor, o que eu li? Eu peguei 200 livros. Não vou dar para ninguém. Porque o que não presta para mim, não presta para você. Lixo que eu comprei. E grandes autores, lixo. Por quê? Porque eu não falo para você. Amém? Mas nós queremos te trazer aqui. Qual a porção que nós queremos aqui? O que significa sacrifício? Que está ali no versículo 7. Sacrifício, na verdade, significa o quê? É você se aproximar de Deus. Quando eu sacrifico, eu me aproximo de Deus através daquela atitude. Amém? É uma aproximação. Agora, esse sacrifício tem o quê? Ele chama corban. A palavra. Não esquece, é só para você saber o tipo. Corban. Amém? Não é um só, são vários tipos. E eu quero dizer alguns tipos. Muitas pessoas falam, pastor, a astrologia do diabo. Gente, o diabo só veio fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Mas ele pega aquilo como cria, com a maldade no coração, e utiliza para que você prejudique o próximo. O diabo não criou nada, nem cigarro, nem cerveja, certo? Nem nada. Porque cerveja já tinha no tempo de Salomão. Salomão veio 21, Provérbios de Salomão. Aquele que bebe vinho é o escarnecedor, e aquele que bebe cerveja bebe para se tornar briguento. Pronto, já vai lá dentro. Amém? Tem tudo tem uma receita. Mas existe um espírito de confusão que não é do diabo. É da nossa natureza. O homem tem uma tendência a fazer a confusão e uma tendência para praticar o mal permanentemente. Isso não é o diabo. Isso não vem, isso vem da natureza do homem quando ele nasceu de terra. Amém? Porque nós somos criatura. E como criatura nós temos o quê? Uma parte animal dentro de nós. E por isso que tudo diz ali, Deus compara tudo com animal. Quando ele fala do touro, da águia, da ovelha,
do cabrito, o peixe, né? O gavião, o corpo que alimentou Elias. Nós precisamos estudar outro animal ali espécie. O jumento, a jumenta tem diferença. Nós precisamos entender a vaca vermelha, mas nós não estudamos, nós esperamos algum camarada que faz alegoria falar e a gente imita sem ir na íntegra. Amém? E por isso a igreja peca e é infiel a Deus, porque não conhecendo a verdadeira fidelidade, quando eu desejo mal para o próximo, quando eu falo mal para o próximo, eu falo mal para o próprio Deus. Amém? Nós vamos falar do sacrifício, do holocausto. Tem o holocausto pelo pecado e os manjares. O sacrifício, ele testa que o sacrifício tinha um só objetivo, que dali a expiação diante do Senhor. Qual é o objetivo do sacrifício? Você se transformar em um santuário de Deus. Amém? Quando se apresentava o animal ao sacerdote pelo sacrifício, você se tornava um santuário, você estava apto para que Deus pudesse e viesse agir sobre a tua vida, na tua vida e através dela. Amém? Vocês estão aí, meu filho? Aí é que vem a nova aliança, que está lá em Jeremias 31. Deus fala, eu fiz uma aliança, eu casei com Israel, mas Israel foi infiel e desfez a aliança que eu tinha. Deus casou com Israel. Ele desposou Israel. Então você vê o profeta Jeremias, ele diz lá no 31, mas eu farei contigo uma nova aliança. Ele já tinha anunciado, não foi Jesus que anunciou a nova aliança. Jesus veio para cumprir o que o profeta já tinha dito. Tudo que Jesus fez, ele não fez por ele mesmo. Ele veio para se cumprir tudo que as Escrituras tinham dito. Amém? Colocou ali, eis que os dias vêm, Senhor, e farei um pacto. Por isso que eu não gosto dessa linguagem velha. É uma nova aliança. Novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus é Deus de aliança. Deus. Porque pacto é outra coisa. Amém? Nós temos que pegar, confira a Bíblia, compra a Bíblia boa. Fique nessa linguagem de hoje, irmão. Fique cada dia, pega uma boa. Pega ali, aponta uma Bíblia boa. Conversa com Pedro, promete, ele vai te indicar algo que você vai aprender, palavra certa. Está bem? Amém, gente? Então a primeira aliança, ela era o quê? Bilateral. O povo só tinha se obedecer. Sim ou não? Se me obedecer, terá. Ela era bilateral, ela tinha uma obrigação. A nova aliança, Jesus veio e transformou em tudo. Né? Olha os animais, presta atenção nessa porção aqui. Os animais representam a natureza do ofertante. Tinha vários. Tinha pomba, tinha galinha branca, né? Tinha rolinho, tinha o boi, tinha o carneiro, tinha o cabrito, a cabra, tinha o cordeiro. Pode ter, nós vamos falar sobre três. O que significa? Porque nós precisamos entender que nós somos justos. O que é ser justo, gente? Porque cada animal que representa aqui, ele representa o quê? A natureza do ofertante. Aí vocês vão entender bem, vão se identificar. Nós somos chamados para ser ovelha, mas muitas vezes o nosso holocausto é de um boi, é de um cabrito. Eu vou falar com esses três para a gente entender. Depois vocês vão estudar. O mestre Pedro te ensina, quem está ali com ele, cobra dele, dá trabalho para ele, amém? Justo é quem? Aquele que coloca de lado, que aprisiona a sua natureza animal. Nós temos um animal dentro de nós, que berra, que dá coice, que chifra, que ofende. Essa é a natureza do homem também. Então quem é justo? Aquele que aprisiona a sua natureza animal e não deixa ela se manifestar ao próximo. E se isso não acontece, você não tem o fruto do Espírito. Muitos aqui me perguntaram nessas 2 semanas, pastor, como é que eu desenvolvo o fruto do Espírito? Não tem fruto, é fruto. É um só, é um pacote só. Tem obra da carne. Quando que eu realmente vivo todos nós, fruto do Espírito? Quando eu digo não à minha carne, e sim ao Espírito de Deus. Amém? Aí eu realmente, essa natureza animal, morre dentro de mim. Eu sacrifico ela e me torno um homem justo. Porque eu já sou justificado pelo sangue de Cristo. Amém?
Mas eu só sou justo, que é diferente. O justo é aquele que, quando chega diante de Deus, fala: Senhor, eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus fala o quê? E tudo que quiseres pedir ao Pai, em meu nome, e Ele fará. Mas para Ele fazer, você tem que estar justo. O animal tem que estar preso aqui. O justificado não. Você pode professar, Jesus está lá, Deus está sempre derramando a misericórdia dele quando você se arrepende. Mas por isso, muitas vezes nós não somos atendidos, nós não somos justos diante de nós. Pedimos, mas o animal está do meu lado, igual o cachorrinho. Dando pão no shopping, o cachorrinho está aqui, o gatinho está ali, do lado. Tem que estar enjaulado, tem que estar preso. Aí Deus vai te atender. Amém? Aí, quando eu sou justo, aí você pode ver o justo viverá pela o justo que vive pela fé, aquele que tem o animal dentro dele é prisioneiro. Amém? Então vamos falar de 3 tipos aqui: o boi, o bode ou a cabra, né? O carneiro e o cordeiro. Qual a diferença do carneiro? O carneiro tem mais de um ano. O cordeiro, ele tem até um ano sem defeito. Todos os animais aqui, acho que só quem mexe com fazenda, quem realmente virou carneiro, um ano ele começa a nascer o primeiro dente aqui, atrás. Mas significa que ele está pronto para acasalar, ele é gordo antes, ele não pode ter acasalado. Cordeiro, perdão. O carneiro não tem idade, não importa a idade dele, ele pode ser sacrificado, amém? Mas quando Deus fala cordeiro, é cordeiro de um ano sem defeito, amém? Então cada um representa a natureza. Eu quero aqui falar do boi primeiro. O Salmo 92, 10 diz: pois tu é que nem um boi selvagem, que ninguém pode colocar nem um cabrito, pela fúria que há dentro de ti. Olha só, é só você ver. Deus fala, mas o boi mostra o quê? A natureza do boi, o que é? É o chifre. Tudo ele está chifrado, tudo ele está o coisa, tudo é na patada. Essa é uma natureza, e por isso quando Deus falava: olha, apresenta em sacrifício ao sacerdote um boi, ele está dentro do carol, você trata todo mundo na chifrada, no pontapé, você sempre tem uma palavra para criticar, para ofender, você nunca tem uma natureza de bondade. Todo mundo tem até medo do teu tamanho. Porque entra lá e pega um boi. Quem já foi rodeio aqui? Os bois de 1 tonelada. Você que tem coragem de montar naquilo? Eu nem a pau. Acho que todo mundo é doido com um negócio daquele. Ainda fica 8 segundos lá em cima. Pensou que você calar o bicho piso com 1 tonelada em você? Eu já levei umas pisadas de boi de 500, 600 quilos ali, e é complicado. Agora o boi tem essa natureza, né? Aquele que sempre tem uma palavra áspera. Você diz, essa é a natureza do boi. E por isso que esse holocausto era feito a algumas pessoas. E você vai ver isso na Bíblia se você começar a estudar, né? Fala com ironia. Não tem a pessoa que você fala, ela está, você não muda mesmo, hein? Não tem o crítico? Tem, só eu que conheço pessoas assim. Ou sou eu que já fui assim? Eu não tinha um chifre só porque era corno, não, gente. Eu tinha um chifre que era boi, né? Metia a guampa, né? Chegou perto de pau-forado. Era aquele caracu. Conhece? Aquele chifrão velho. É para poder pegar maior ângulo. Pá, era tudo ali. Não tem jeito. Tive que aprender com a Bíblia que eu tive que matar o boi. Tive que sacrificar. Mas era caracu mesmo. Não era coxo, não. Era chifrudo mesmo. Amém? Então gosta de ressaltar o defeito dos outros e tudo que ele faz é realmente uma palavra de crítica e ofensa. Amém? Essa é a natureza do boi. Ok? O bode ou cabra. O bode tem uma vantagem. Se é uma pessoa, vamos fazer, vamos, ele vai, ele é ousado, ele sobe, ele vai onde ninguém vai. Esse é o bode. Mas ele tem um problema. A hora que você tem que mudar ele daqui para lá, nada. Ele só muda se ele consegue. Você pode pregar a vida inteira, ele não muda. Da natureza do bode. Você pega, ele é ousado, ele vai, pastor, ó, pode deixar aqui, Marquinhos, cadê o Marquinhos? Põe meu nome 5 vezes aí, esse é o bode. Mas pede para ele mudar. Ele tem ousadia, ele é entregue, ele vai, ele realmente não tem medo. Cabrito não tem medo. Ele enfrenta um boi. É ou não é, Marcelo? Enfrenta e bota o boi para correr. Pode um bichinho de 70 quilos botar um boi de 700 quilos para correr na amarrotada de cabeça? Esse é o bode. Ele é pronto para tudo.
ele não tem medo de tamanho, não tem medo de nada, mas não tira ele do lugar. Estava comentando com esse pastor, lembro, Pedrinho era garoto, 10 anos, ia com meu pai direto para a fazenda, meu pai criava os cabritos para a gente fazer o local, tempo que a gente era maconheiro. Você tinha os cabritos, barbicha boa, tem aquelas duas barbichas, bem criado, próximo, bonito, bom, praia de patrão, fala, né? E ele tinha um cabrito dele, de estimação. Barnabé, olha o nome do bicho, Barnabé, até nome de evangelista. E o mecânico chegou lá para arrumar os tratores e guardou a planta dele, embaixo da árvore, onde só meu pai parava com a caminhonete. Levantava, o camarada parou a planta ali, a gente estava lá no topão, de repente, pá! E o peão, o surgiu, é o nome. O bote acabou com o carro lá. Porque o camarada colocou o carro no lugar, meu pai guardava, o bote acabou com a porta dele, de uma rodada. O velho ali ter pagado o conselho, teve que pagar a porta do carro, o cara desamassado do lado. Porque o bote é assim, é aquele que não aceita nada novo no lugar dele. Não, mas eu aprendi assim. Ó, eu quero vir para cá, mas eu vim da minha igreja e eu aprendi assim, então vamos para cá. Aqui não é lugar de bode, é lugar de ovelha. Então, o bode tem essa natureza. Eu estou falando isso aqui hoje, eu não penso que eu não passei por esse processo. Já falei, era igual o boi caratu, né? Mas o bode, ele é impossível a não ser que ele mesmo queira mudar. Amém, gente? Então, ele ocupa. E outra coisa, opinião dos outros, para ele não interessa. Ele tem a própria sugestão, mas não aceita nenhuma outra. Amém? Esse é o bode. Ele é um camarada teimoso, obstinado em tudo. Amém? Por isso você precisa lembrar sempre de onde nós viemos. Na Santa Ceia é onde a gente tem que lembrar aquilo que Paulo fala: examine o homem a si mesmo. Lembra de onde você veio, quem você era, o que você era antes de você chegar aqui e poder querer ser o que Deus quer que você seja. Nós não podemos esquecer a nossa natureza e comportamento antigo. Porque tem muita gente, olha aqui, levanta os ministros, por favor. Pastor José, levanta ele, né? Pastor José exigiu todo mundo viesse do terra para cá. Fala, olha, nunca viu a gente gravar no casamento dele, né? Óbvio. Bonito ou não? Posso sentar, obrigado. Mas, isso porque houve uma sugestão do pastor José. Senão eles não estariam pedindo terra de trabalho. É só uma vestimenta. Não quer dizer que está todo mundo querendo dar nada. O bode é assim. Aí eu vou porque o pastor falou, mas eu não me sinto confortável, não sou. O camarada aperta aqui e aperta dali. É ou não é verdade? Então, muitas vezes nós estamos de um jeito, mas não estamos confortáveis com aquele jeito. Nós nos adaptamos em algum lugar, mas pensamento e atitude está. Mas na hora que eu puder, eu vou voltar a ser o que eu sou. Amém? Então essa é a natureza. Nós não podemos esquecer da onde a gente veio, o que a gente era. Não é relembrar do passado, não é viver nas coisas antigas, é lembrar da onde você está, o que você era e o que você vivia, para aquilo que Deus te chamou e você poder estar dentro dele. Amém, gente? Amém? Jesus remove tudo que você tem. Aquele candeeiro, aquela chama que você tinha à volta, você precisa saber aonde você caiu. A ceia é a oportunidade, aonde eu caí, é a hora da gente se arrepender. Ninguém está livre de pé. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós não estamos livres de cair. Em tudo nós podemos ser tentados, mas também podemos tropeçar. Mas lembra onde você tropeçou, lembra onde você caiu, e para você voltar e se arrepender e retornar. Aí, quando você se arrepende, você larga a natureza de bode e você entra na outra natureza. Você volta ao primeiro amor, né? E aí você tem que apagar seus conceitos. Eu, quando vim para o Evangelho, eu tinha passado por várias religiões. Você já ouviu falar que toda religião leva a Deus? Já ouviram isso aí ou não? Só existe um caminho.
no Senhor Jesus. Religião leva à confusão. Religião, algumas delas, igual o orangotango. Eu fui budista, todo mundo faz a mesma coisa. Depois eu passei pela... A única coisa que não faz a mesma coisa é a macumba, da Umbanda. Todo mundo fala, pastor, a macumba vem da África, não. A Umbanda foi criada no Brasil, cidade do Rio de Janeiro, em 1908, totalmente brasileira. Banda, candomblé, banda é nossa. Influência de Angola, da África. Mas nós que criamos essa confusão toda e queremos jogar a culpa lá nos camaradas do outro continente. Amém? E assim é a natureza do bode, da cabra. Nós queremos viver a nossa própria religião, acusando, mas eu quero dizer, volta ao primeiro amor. Porque quando eu cheguei, eu tinha um monte de dogma, um monte de tradição, um monte de achado. Mas o dia que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, no centro, eu falei, se ele mudar algo na minha vida, em um ano eu permaneço, em um mês, meu filho nunca conheceu a Deus, largou de beber, mas sem oração, não pediu. Você não precisa pedir para largar de fumar, largar da droga. Você tem que aceitar o Senhor Jesus verdadeiramente na tua vida e falar, Senhor, arranca esse bode para mim. Eu quero sacrificar esse cabrito de coberto que faz o que tem que fazer. Amém? E hoje é o dia da gente poder ter. Mas nós precisamos nos aprimorar, dia a dia. E você só se aprimora nessa palavra aqui. Amém? Então olha o carneiro, olha para o teu lado aí. Olha essa ovelha aqui para o teu lado, olha para o teu lado. Dá uma olhadinha, pode olhar para cá. Ô gente, profetiza aí. Aprende a profetizar, dá um sorriso. Né? Natureza dócil. Esse é o carneiro. Uma natureza dócil. Né? Ele representa um animal sem culpa. Simplesmente entrega a si mesmo para fazer por conta dos outros. Pega uma ovelha. Ovelha, quando a gente era caçador de dia, a gente queria matar uma onça, pegava bezerro, pegava ele, você pegava um cabrito ou um cavalo chuco e amarrava. Se não tivesse cabrito na cabeça. A onça ia chegando, eles começavam, o bode berra quando ela está 200 metros, aberto, chega, está pinote. O cavalo bate o pé, ufa. O carneiro nem abre a boca. Ele aceita a morte pelos outros. Ele entrega a vida pelos outros. Você mata uma ovelha, ela não berra. Você pendura, pega um porco, a bicha começa a berrar, você bota a mão. O cabrito, então, o cabrito é tão duro que o pescoço dele, você pode dar uma paulada e não feio. Tão duro que é o pescoço dele. Você tem que debolar mesmo, na garganta. Pegar ele por ali e passar fora. Agora a ovelha pode parar. Ela se entrega pelos outros. Amém? Então ela tem uma docilidade até para morrer. Amém, gente? E se nós morrermos a nossa natureza antiga, aquele que está junto em você resplandece. Amém? Resplandece de maneira. Não tem, a ovelha não tem a mente cauterizada, como o boi, o bode. O boi mete a cabeça ali, ele arranca. Diante do búfalo, não sabe a força que tem. Porque se ele meter o pescoço, ele leva o poste tudo. Não tem arame no segundo búfalo. É que como você põe arame no barbado dele, ele tem a sensibilidade no nariz, se espetar ele volta. Por isso que tem arame no barbado. Se espetar ele volta, não vai mais. Mas se ele soubesse enfiar a cabeça devagarzinho, igual essas vacas leiteiras, quem já tem vaca leiteira? Aquilo ali não tem. Já passaram uma fazenda com uma vaca com pau atravessado aqui no pescoço da vida? Chama canto, que é levar a beira do seu. Bicho aprendeu a parar. Ela sabe as forças que tem, ela dá um jeitinho, rasgou o lombo, ela não tem dor. Ela vai embora. Amém? E muitas vezes nós precisamos ter isso aí, porque o carneiro representa o ideal para nós. Amém? Nós somos uma ponte. Jesus é o carneiro, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz, quando eu for o caminho, ele fala, olha, não há outro mediador a não ser o mundo. Nós, cristãos, crentes verdadeiros, nós somos como uma ponte. Por isso nós vamos fazer o jejum de evangelismo. Nós fizemos o temor do Senhor e queremos evangelizar o ídolo, porque nós somos como uma ponte.
Se você não fala, é porque você é uma pinguela. Nós somos ponte. Ponte foi feita para ser pisada. Se você não quer ser pisado, você ainda não se converteu verdadeiramente. A ponte é algo que liga dois lados, sim ou não? E ela é pisada, ela é pisoteada, ali tudo passa por cima dela. Nós somos chamados para ser uma ponte aqui na terra, do gentil para o Senhor Jesus. Amém? Nós somos essa ponte. Nós precisamos entender que sem isso é impossível a gente não ser pisado. E por último, desses animais, vocês vão olhando, tem um óleo. Muita gente, pastor, me arruma um óleo. Eu enrolo, tiro o óleo não dá. Quem pode ungir com óleo? Sacerdote, um ministro, um pastor. E tem gente ungindo com óleo. Compra ali na Betel e sai. É ungir aqui. Eu unjo meu carro, eu unjo meus animais, eu unjo a minha casa, eu unjo meus filhos toda semana, porque o óleo foi feito para isso. Mas o justo também pode ungir, mas o justo, não o crente. Muito crente não está sendo justo nas suas atitudes. O justo pode ungir o que ele quer, porque o óleo foi feito para isso. No Antigo Testamento, só o sacerdote, o rei e o profeta podiam fazer trabalho. Amém? Hoje, quem é justo, quem tem o Senhor Jesus, pode ungir com óleo. Amém? João 1,29 diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém? Então, a obra do Senhor Jesus no madeiro é a porta de entrada para o perdão das nossas faltas. Amém? Ela é a porta. E ela paga toda a dívida que existia contra nós. Está lá em Colossenses 2,14. Existe uma dívida contra a nossa vida. Uma dívida pelos erros nossos antepassados. Jesus simplesmente pega e rasga aquela célula e transforma tudo Senhor. Aí ele nos dá o requisito de poder nos aproximar dele através da morte do sangue. Amém? Então a obra dele é algo individual e pessoal, não é coletivo. Não adianta pegar na mão da tua mulher, vamos lá, meu bem. É individual. Vai para o inferno, teu marido vai para o inferno, tua mulher, se não se converter. Não adianta não. É individual. A obra do Senhor Jesus, a obra de Yeshua é totalmente individual. Amém? Não é igual a igreja católica fez lá, tendo indulgência para reformar a igreja, não sei se você conhece São Paulo, lá na praça, São Pedro. 4 milhões de reais, vendendo indulgência. Não. A obra do Senhor Jesus é individual mesmo, e pessoal, sendo uma obra comparável, né? Não ali ao bode da expiação, amém? Não ao bode da expiação, mas sim ao cordeiro, oferta pessoal. Está lá em João 1,29, 1 Pedro 1,19, Isaías 53, 7. Amém? Eu quero só dizer para você essa noite, eu queria pregar sobre isso. Hoje é o dia de você poder realmente matar e trazer uma oferta agradável a Deus. Talvez o touro que eu tive que matar tempo atrás, eu vou perguntar para o meu filho. Tentar, pastor, eu queria que, né, muita gente fala, queria que meu marido fosse qual o senhor, pergunta para o meu filho que eu sou. É lá em casa que você sabe que eu sou. Não é aqui na igreja, é lá. Dá para perguntar para ele lá. Pergunta para minhas filhas, para meus filhos quem eu sou. Aí você vai saber. Não é quem eu sou hoje não, quem eu é. Pergunta para ele. Faltou lá. Daniel é privilegiado. Né? Daniel é privilegiado. Olha o presente. A Débora vai estar aqui sexta-feira. Pergunta para ela. O cabrito que era o pai dela. Um bode de boi, tudo junto. Né? E ela está lá mesmo. Aquele que abaixa a cabeça não tem como você cuidar. Então hoje é o dia da gente refletir, analisar a nossa natureza. O que eu preciso verdadeiramente mudar é você ver. O que você precisa matar? Talvez você fale, eu sou fiel a Deus porque eu dou dízimo e oferta. Para fidelidade, primeiro que você não é lei, é estatuto. Você pode fazer se quiser, agora se quiser, é bem claro. Porque ele diz que é a única hora que abre a janela do céu. Pronto. E não tem essa conversa de dar e receber, não. É obedecer. Pega um versículo isolado e fala, não. Primeiro você tem que obedecer. É a obediência que te leva a Deus.
É a obediência cega, 100%. Jesus foi o cordeiro que foi e tentou fugir. Gente, estava comentando esse dia. Davi é o homem segundo o quê? Como é que pode o chefe da máfia ser segundo o coração de Deus? O cara roubou o pão da apropriação e dividiu entre os homens dele. Ladrão. Como é que pode? Assassino, adulto, e eu posso ir longe aqui. Mas é um homem que tinha uma rapidez para se arrepender de Deus. E aí Deus olhava para o coração. Eu posso pegar os 10 mandamentos do pastor José falou. Fala, não, eu vou porque é mandamento. Mas Deus não vai olhar a tua atitude. Ele vai olhar como o teu coração está e obedecer o mandamento. Ah, eu vou guardar o sábado porque o pastor vai ficar. Não. Guardar é diferente. Ah, eu vou me guardar, vou cumprir os mandamentos, vou honrar meu pai e minha mãe. Vou passar lá e visitar uma vez por mês. Não. É você não ser um mau elemento, uma péssima pessoa. Honrar o nome do teu pai, honrar o nome da tua mãe. Amém? Porque Deus olha, não a tua atitude olha para o céu, mas a intenção do teu coração. Se ela não for boa, você já pecou. Você já não está em obediência. Tudo Deus olha para a intenção do coração. Tudo Deus olha para aquilo que é lá dentro. E nós precisamos hoje, nós vamos fazer a ceia. Eu quero te convidar. Convidar mesmo. Maria, senhor, eu estou errado. Nem um dia que você cair, você arrepende. Agora, o que é a tua natureza? E a tua natureza? Você lê a Bíblia, aí eu não concordo com isso. Aí se o Antigo Testamento é novo. Então, gente, você não está no lugar certo. Nem na Igreja Católica Romana, nem aqui. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que Deus existe? Que Deus existe mesmo? Se você sofrer, você não tem fé ainda. Porque Deus existe e o que Ele fala é para você obedecer. Não tem negócio que você acha. Se a Bíblia diz que é assim que acabou. Esse é Deus que existe. Agora, se você contesta alguma palavra dele, mas eu creio, então você ainda não tem fé. Por isso você não recebeu o que você tem pedido. Enquanto eu creio, a minha fé não é totalmente 100%. Agora, quando eu sei que Deus existe e que isso aqui é para mim, eu falo, eu vou mudar, porque eu quero receber o sacrifício. Gente, a lei é tão antiga, a Torá é tão antiga, que ela só foi manifesta para Moisés. Porque Abel já ofereceu o que para Deus? De quê? De um cordeiro. Ele já sabia o que era certo. Abraão ofereceu o quê? O único filho. Mas quando ele sabe que contesta, o que ele fala? O Senhor proverá para si o cordeiro. Como é que ele sabia dela? Como é que ele sabia no princípio? Como é que ele sabia? Nós temos todo acesso a esse princípio e não vivemos. Porque a nossa natureza precisa ser jogada. Eu vim aqui porque domingo que vem